Olá, tudo bem com vocês? Recentemente fizeram um filme em que o Stallone, eu não lembro o nome do personagem, eu não assisti o filme, ele diz para o filho dele assim, que numa luta de boxe, o que importa mais não é o quanto você consegue bater, mas o quanto você suporta apanhar. Isso me faz lembrar, quando eu era adolescente, existia um campeonato de futebol na escola, chamado Interclasse, todo ano. E aí os meninos da minha classe fizeram um time só com os garotos mais populares da classe, e eu fiquei de fora, não fazia parte dos populares, sempre fui quietinho, né? Isso não quer dizer que eu era um santo, não, mas eu era quietinho. E aí um amigo chegou e falou, vamos fazer um time número 2, um time B? Aí eu falei, e eu gostava de jogar futebol. Eu falei, mas não vai dar certo, vai ficar muito fraco. Vamos, vai, só pra gente se divertir. Eu falei, tá bom então, vamos. Aí teve o primeiro turno, os meninos populares ganharam da gente de 2-0, o time deles era bem mais forte. E aí foi indo o campeonato, aí veio o segundo turno, onde nós tínhamos que enfrentá-los mais uma vez, os garotos populares da classe. E aí, sabe o que aconteceu? O jogo foi 0-0. E eu ainda quase fiz um gol, dei um chute fraco. Mas o goleiro falhou, a bola ficou rolando por cima da risca do gol, mas não entrou. Ele conseguiu se recuperar e defendeu. E o jogo foi 0-0. E eles ficaram revoltados, porque nós aguentamos apanhar ali, vocês estão entendendo? Eles atacavam e não conseguiam fazer gol na gente. E aí no dia seguinte, isso foi um jogo à noite, nós tínhamos aula de manhã, e aí no dia seguinte eles vieram, o que aconteceu com vocês? Vocês estavam drogados, né? E a gente dava risada, porque pra gente o 0-0 foi uma vitória, né? Um time fraco não perdeu do time forte. Vocês vão entender já porque eu contei essas histórias. Na Bíblia, uma das perguntas que as pessoas fazem com respeito a Cristo é que só Jesus pode perdoar pecados. Isso aí quase todo mundo aceita, né? Quase, com exceção dos católicos, por exemplo, que eles acreditam que Jesus perdoa, mas ele não é o único, né? Eles acreditam que Maria pode perdoar o pecado, o Papa pode perdoar pecados, os padres no confessionário podem perdoar pecados, então os santos podem perdoar pecados. Então é uma diferença enorme no fim do dia, né? Mas vamos dizer que todo mundo, só para aqui, para o nosso estudo, todo mundo aceite que só Jesus pode perdoar pecados. Tudo bem. Aí a pergunta que vem, e essa é o tema do vídeo, é: quantas vezes que Deus me perdoa? Se eu cometer o mesmo pecado 5 vezes, Deus, e eu pedir perdão, Deus me perdoa 5 vezes? Perdoa. E se for 10 vezes? Perdoa. E se for 20 vezes? Eu chego lá, Senhor, me perdoe, eu estou arrependido. Perdoa. A Bíblia diz que Ele perdoa. Enquanto você tiver vida e você pedir perdão para Ele, você vai receber perdão. Depois da morte, aí não, né? Na morte, seu caso se encerra. E você deixa de existir temporariamente. Também não é o tema de hoje. Já falamos sobre isso no canal, certo? Então, há um problema sério nisso. Deus não... Olha o que eu vou falar agora, baseado no filme de boxe do Stallone e baseado no meu timinho de futebol lá. Deus não se... Ouça bem o que eu vou falar. Deus não se cansa de perdoar. Entenderam? Deus não se cansa de perdoar. Guarde isso. É um tesouro essa frase. Guarde na sua mente. Só que tem um problema. Nós nos cansamos de confessar os nossos pecados. Quando você fica no mesmo pecado e peca de novo, acontece duas coisas. Primeiro,
em algum tempo, não sei, para alguns em pouco tempo, para outros em muito tempo, esse pecado vai deixar de ser pecado. Você não aguenta mais. E a única forma de você ter a consciência limpa é fazer com que esse pecado não seja mais considerado pecado. Deus não pode fazer isso, porque o pecado sempre é pecado. Então você faz. Você mesmo se perdoa. E alguns ensinam, né? Vários terapeutas ensinam você remover a culpa da sua vida ignorando o que você fez. Né? Que está errado, mas não, você faz de conta que você não fez. Fazem exercícios assim, você volta no tempo na sua mente, volta no tempo e você desfaz aquilo que você fez de verdade, e aí o faz de conta substitui a realidade. Isso é terrível. Então, mas pode acontecer e já aconteceu com muitas pessoas. A pessoa passa a deixar o pecado como uma coisa simples, não é pecado e pronto. Né? Isso já aconteceu com o mundo em vários assuntos. Se eu for falar aqui, quantos e quantos assuntos, tanto pessoas que não creem na Bíblia, como pessoas que dizem acreditar na Bíblia, passam pelo mesmo processo, porque o ser humano ele é igual. O que faz a diferença é Jesus na nossa vida. Nós mesmos somos iguais. Se você que está me vendo agora é um ateu, ou é um grande pecador, não está nem aí com as coisas de Deus, e você ouve eu dizendo que eu estou aí com as coisas de Deus, que eu levo a sério as coisas de Deus, e aí você me pergunta, então você se acha melhor do que eu? Não, eu não me acho, não. Eu sou igual a você, só que Cristo em mim me faz uma pessoa diferente. É aí que nossa diferença existe. Porque Cristo em mim me faz uma pessoa diferente, ok? Então, acontece isso, não tem, é a nossa natureza. Nós começamos a achar que uma coisa não é. Na primeira vez é errado, na segunda não é, na terceira vez dizem. Né? É difícil de provar para qualquer um, mesmo para a ciência. Mas, vamos dizer, esses psicólogos, eu já ouvi falar, né, profissionais que lidam com a mente, dizem que quando a pessoa mata um assassino em série, quando ele mata pela primeira vez, ele se sente muito mal. Ele não tem prazer naquilo. Mas com o passar do tempo, não é que ele passa a ter prazer, mas ele passa a fazer aquilo de forma barata, né? Tem vários matadores aí, se você descobrir, você dá uma certa quantia em dinheiro, você encomenda a morte de alguém, ele vai lá e mata, e ele mata assim, sabe assim, fácil, né? Também é um tema, é um assunto que eu poderia contar umas histórias, mas nosso vídeo ia ficar longo demais. Então, esse é o meu problema aqui, esse é o seu problema. Deus não se cansa de perdoar, nós nos cansamos de considerar o pecado pecado. Nós nos cansamos de confessar os pecados. Chega uma hora que você para de confessar aquilo que um dia te entristeceu de cometer. Você não se importa mais. Você despreza a graça de Cristo. Você despreza o sacrifício de Cristo na cruz, que foi feito por causa do teu pecado, por causa do meu pecado. Você despreza. E eu posso desprezar também, certo? Já desprezei alguma vez? Mas com certeza. Mas Deus, em sua misericórdia, foi longânimo comigo, me esperou para que eu me arrependesse e voltasse dentro de uma experiência, de uma relação saudável com Ele. Então, eu queria falar muito sobre esse assunto e volto outra hora porque é necessário. Não fique brincando com Deus nesse relacionamento de eu peco, Ele perdoa, eu pego, Ele perdoa, eu pego, Ele perdoa. Deus não se agrada disso. Deus tem prazer em perdoar? É verdade. Mas por tua causa, Ele não gosta disso porque Ele sabe que você vai acabar desistindo.
você vai acabar desistindo de pedir perdão. Vai parar. Uma hora você para. E se você para de pedir perdão, você então não é perdoado. Se você não confessa o seu pecado, você não abandona o seu pecado, se você não se arrepende do seu pecado, você não vai ser salvo. É aí que Deus se entristece. Bom, eu falei demais, acho que dei meu recado aqui. Eu peço agora que você deixe seu like, por favor. Precisamos. O YouTube parece que deu uma acordadinha aí, voltou a divulgar os nossos vídeos, mas eu preciso que você continue colaborando, compartilhando o vídeo com outras pessoas. Você vai colaborar com o nosso canal. E também eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tá ok? Ore muito por nós, porque nós oramos por vocês também, em nome de Jesus Cristo. Amém.